Capítulo 809, Grendel 1. Cala, minha amiga, você falou cedo demais, Lit disse com um sorriso. Agora isso é o que eu chamo de interessante. Ninguém se atreveu a nos parar até quase chegarmos ao nosso destino. Ou Erlich enlouqueceu ou tem medo que descobramos algo. Caso contrário, seu capanga nunca nos incomodaria. A maioria dos espectadores que estavam sorrindo com a ideia de transformar os convidados indesejados em fertilizantes vacilou com essas palavras. Suas expressões divertidas foram substituídas pela raiva e suspeita enquanto seus olhares se moviam dos humanos para Elun, o Trankling. Mamífero sem vergonha. Você é o único que se associa a um morto-vivo. Como você se atreve a me acusar de ser um deles? A indignação do Trankling e as palavras foram suficientes para mudar a maré a seu favor novamente. Elun tentou empurrar Lit para trás, mas o pequeno humano manteve sua postura relaxada, como se o feixe de aço grosso dos braços do Trankling fosse apenas uma chuva suave de primavera atingindo uma montanha. Como? É fácil o suficiente. Sua pele, casca, ou seja lá como você chama, mostra sinais de murragem e suas folhas também. No entanto, mesmo os infectados exibem um físico aprimorado, portanto você não é um deles. Além disso, você não pode ser um morto-vivo também. Se você fosse um deles, levaria dias de fome para reduzi-lo a tal estado. Com tanta fome, você não seria capaz de se conter na frente de tanta comida. Você sabe o que isso significa? Lit perguntou. Que você está acusando um inocente para cobrir a bunda de seu amigo. Um espinho disse. A julgar por sua forma e voz, ela deveria ser uma mulher, ou pelo menos ela queria aparecer como tal. Seu corpo inteiro era uma massa de videiras e folhagens que se assemelhavam a uma mulher tão alta quanto Plória, com cabelos e olhos azuis. Ela estava tremendo de indignação, fazendo sua aparência humanoide vacilar de tempos em tempos. Ele provavelmente é uma vítima de alguma escória de mortos-vivos. Devem ter se alimentado dele como fizeram comigo e com meus irmãos. Muitos de nós morreram para saciar suas barrigas. Ela apontou o dedo para Kala. E ainda assim você perfeitamente recuperado, como todas as plantas. A voz de Lit era calma. Ele tinha lidado com mais vítimas e multidões furiosas do que ele gostava. No entanto, ele havia ensinado a manipular sua fúria. Que o espinho parou no momento em que percebeu as palavras de Lit. Ela colocou uma de suas mãos no Trankling, fazendo suas videiras crescerem abaixo de sua casca. Você está certo. Ele não é um morto-vivo nem um infectado. No entanto, sua força vital é impura. Ela disse que enquanto dava vários passos para trás, enquanto sua forma se mudava para sua forma de batalha, assemelhando-se a uma onda verde de videiras farpadas. Claro que é impuro. Ele é um Thrall, e um poderoso para isso. Lit disse. A única pergunta é quem o criou. Um Thrall era uma criatura viva no processo de ser transformado em um morto-vivo. Para que isso acontecesse, o Senhor teve que se alimentar do Thrall e do Thrall sobre o pai. A troca de força vital permitiu que um núcleo sanguíneo se formasse e crescesse lentamente no poder sem que fosse rejeitado pelo corpo, enquanto o núcleo de mana se tornava mais fraco. No final do processo, o núcleo de mana seria engolido pelo núcleo sanguíneo, permitindo que o Thrall se tornasse um morto-vivo sem perder nenhuma de suas memórias, já que eles nunca estariam completamente mortos. Eles se transformariam de viver em mortos-vivos. Lit tinha sido capaz de reconhecer o Trankling para o que ele realmente era apenas graças a Solos. Seu senso de mana permitiu que ela visse os núcleos gêmeos do Trankling que estavam a poucos centímetros um do outro. Ambos tinham a mesma assinatura de energia, o que significava que a criatura não era uma infectada, assim como a presença do núcleo de mana era prova de que o Trankling estava vivo. O núcleo sanguíneo do Trankling, cheio até a borda com a energia de seu pai, também era a prova de que ele não era apenas um animal de estimação, mas um bem precioso. Mais uma vez, a atuação de Sherlock de Lit deixou seu público espantado, mas para não revelar a existência de Solos, ele teve que revelar seu truque. Da próxima vez, não empurre um curandeiro. A maioria dos nossos feitiços precisa de contato físico para trabalhar, sabe? Ele disse.
O Trankling rosnou para a multidão pronta para linchá-lo, emitindo sons que nenhum ser vivo deveria. Ele moldou o braço em uma lança de madeira tão grossa quanto uma árvore e tão rápida quanto uma flecha, apontando para o coração de Lith. Se ele se esquivasse, a lança empalideceria o Oigt, que estava atualmente cego por seu próprio companheiro, fazendo socar um ataque de morte certo. A única variável era sua vítima. Ou assim Ilum pensou. A mão esquerda de Lith empurrou a lança para baixo de modo que ela inofensivamente afundou no chão enquanto sua mão direita formava um punho infundido com magia da escuridão, atingindo o Trankling paralisado onde seu coração deveria estar. O lado esquerdo do corpo de Ilum se partiu quando o punho de Lith atravessou a madeira e abriu um buraco tão grande que o braço esquerdo do Thrall estava agora pendurado por uma banda de videiras. A criatura gemeu de dor e surpresa. Nem mesmo seu pai tinha batido nele com tanta força. No entanto, mesmo um dano dessa entidade foi apenas um mero inconveniente para um povo planta. As pernas toscas das raízes de Trankling brotaram que penetravam no solo, extraindo todos os nutrientes necessários para consertar seu corpo. Incontáveis pequenos tentáculos de madeira recolheram os pedaços despedaçados do chão e, num piscar de olhos, era como se nada tivesse acontecido. Para surpresa de Floria e Solus, Lith permaneceu parado o tempo todo, mas eles confiaram nele o suficiente para não fazer perguntas e jogar junto. Você se importa em explicar como é que você acabou de curar uma ferida tão grande, mesmo que tenha sido feita com magia da escuridão sem um arranhão, mas sua casca e folhas ainda parecem que você está prestes a morrer? Lith perguntou. O Trankling ignorou o humano e se concentrou nas outras pessoas planta que se aproximavam dele com um olhar perigoso em seus rostos. Lith permaneceu parado, verificando a reação dos mortos-vivos que fingiam ser espectadores. Ele não achava que Erlith poderia ter sido tão estúpido para deixar algo importante em seu esconderijo, nem que os guardas de Lenman eram tão incompetentes que perderiam qualquer pista relevante depois de forçar seu inimigo a escapar. No entanto, essa provocação injustificada tinha que ser parte de um esquema maior. Não se moveria sem a permissão de seu pai, nem faria uma tentativa tão desajeitada de matá-los. Tinha que ser uma distração. A pergunta era, para cobrir o quê? Depois de notar a tentativa do Trankling de irritar a multidão, Lith decidiu usá-lo em seu próprio benefício. Se os mortos-vivos queriam uma distração, eles tinham conseguido, mas ele estava livre para estragar o plano deles. O que ele não previu era a fúria selvagem que o povo planta demonstrou no momento em que perceberam quem era seu verdadeiro inimigo. Tranklings, dríades, espinhos, e até mesmo as criaturas de musgo cercaram o Thrall depois de mudarem para sua forma de combate. Eles o rasgaram tão rápido e com tanta fúria que, embora as raízes de Ilum ainda estivessem plantadas no chão, suas habilidades regenerativas não eram capazes de atá-las. Capítulo 810, Grendel 2. O plano deles é tão importante que eles podem se dar ao luxo de sacrificá-lo. Os mortos-vivos sabem que tais ataques não podem matar o Thrall. Lith pensou que enquanto tirava sua bolota da caixa de selagem que ele tinha guardado. Os mortos-vivos não podiam usar magia dimensional dentro de Laruel, mas os Thralls podiam. E ele não tinha ideia se havia outros na multidão se não fosse mesmo disfarçado entre a multidão furiosa. O que aconteceu depois o pegou de surpresa. O Thrall rugiu, emitindo um pulso de magia da escuridão que combinado com a força bruta de seu corpo metamorfo foi suficiente para afastar seus atacantes. As folhas e cascas tinham desaparecido, substituídas por uma pele marrom suja grossa que cobria a totalidade do que havia sido um Trankling apenas um segundo antes. A criatura na frente deles tinha uma cabeça redonda, com olhos selvagens do tamanho de um disco. Tinha íris vermelhas brilhantes e pupilas verticais que olhavam para a multidão como uma mistura de ódio e rancor. Sua boca era sem lábios e tão grande que levou toda a metade inferior de sua cabeça. A boca estava cheia de presas afiadas e longas, cada uma com cerca de 10 centímetros de comprimento. Todos os danos que o Thrall tinha sofrido tinham ido embora e seus braços estavam agora ainda mais musculosos do que antes, terminando com garras afiadas. Pela Grande Mãe!
A desova de um Grendel não é algo que o povo planta possam tomar. Se ficarmos cercados, preparem-se para correr. Kala disse enquanto se preparava para a luta. O Thrall de um Grendel sozinho já era um oponente difícil, mas ela estava ainda mais preocupada com o que os outros mortos-vivos fariam. O Thrall riu-se e então começou a literalmente cortar seus oponentes, cortando através de madeira, videiras e carne como se fossem apenas papel mâche. O que é um Grendel? Freya perguntou enquanto desembainhou sua arma, rapidamente seguida por Lith e Floria. Um morto-vivo muito raro e perigoso. Eles são quase invulneráveis devido à sua pele de ferro. Nem magia nem lâminas geralmente podem prejudicá-los. Suas únicas fraquezas são a magia da escuridão e armas cegas. Qual é a pegadinha? Lith perguntou. Os Grendeus eram considerados pouco mais do que um mito e a informação sobre eles nos bestiários armazenados dentro da Soluspedia era de séculos atrás. Ele confiava mais em Kala do que em uma coleção de boatos. Além disso, tinha que haver uma razão para ele nunca ter ouvido falar deles. Se Grendeus fossem tão fortes, não teriam sido quase extintos. Eles não suportam a luz solar, não podem usar nenhuma magia fora do elemento escuridão, e eles não podem se curar. Um Grendel só pode substituir suas partes feridas por outras saudáveis, tiradas de suas vítimas. A resposta de Kala foi interrompida pelo Thrall aparecendo na frente de Lith com movimentos rápidos. Mesmo que Lith já estivesse infundido com todos os elementos, a criatura era tão rápida que suas garras conseguiram passar pela guarda de Lith e mirar em seu coração. Kala não teve tempo de avisá-los que Grendeus equivalia suas deficiências mágicas com uma proeza física que rivalizava com a das bestas imperiadoras. No entanto, a coisa na frente deles era apenas um Thrall, não um Grendel real. O poderoso núcleo sanguíneo que o pai de Tranklin lhe deu permitiu que Iron pegasse emprestado a forma de um Grendel e algumas de suas habilidades, mas foi isso. Caso contrário, estar fora durante o dia teria sido fatal para ele. Nem o Tranklin teria curado tão facilmente do ataque anterior de Lith. Lith se afastou do pulmão e bateu no braço estendido depois de infundir ruína com o máximo de magia da escuridão que pôde. A pele grossa cobrindo o braço queimado como as energias caóticas tornou o breu preto, mas nem o feitiço nem a lâmina cortaram a carne subjacente. O impacto enviou ondas através da lâmina e dos braços de Lith, fazendo sentir como se tivesse atingido uma pedra. Diabos! Se esta é a durabilidade de um Thrall, como é um Grendel real? Lith pensou enquanto circulava ao redor da criatura e o forçava a virar as costas para o resto do grupo. O Thrall surpreendeu Lith mais uma vez, simplesmente ignorando e continuando a atacar para frente. A criatura estendeu o braço esquerdo em direção à cabeça de Kala em outro ataque repentino. Suas garras perfuraram a fina camada de escuridão protegendo sua forma física, segurando seu crânio e arrancando-o de sua coluna antes que qualquer um de seus aliados pudesse reagir. Isso vai deixar uma marca. O crânio disse ainda preso nas garras do Thrall. A criatura tentou se livrar do monstro eterno e jogar o crânio do urso fora, mas derreteu em sua mão e revelou sua verdadeira natureza. Enquanto Lith estava na frente dela, Kala havia trocado de lugar com sua própria sombra, dando-lhe forma e substância, manipulando os elementos de escuridão e luz. O que a criatura tinha atacado era uma enorme massa de energia que agora o tinha marcado como seu alvo. O Thrall gritou enquanto o elemento escuridão se infiltrava em seu braço, corroendo tanto o Tranklin quanto o núcleo sanguíneo que o fortalece. Uau, eu não sei o que é isso. É a primeira vez que alguém me ignora. Vamos agradecê-lo corretamente. Lith atacou a criatura com sua gravidade infundida várias vezes, fazendo o peso do Thrall aumentar 10 vezes cada vez que ruína atingiu sua marca. Nem mesmo isso conseguiu deixar um arranhão, mas as variações repentinas de gravidade desequilibraram a criatura, tornando impossível para ele se esquivar da massa escura em forma de corpo de Kala que estava atacando ele. O Thrall era mais do que forte o suficiente para escapar da força gravitacional, mas quando ele tentou desviar do projétil vivo, Lith removeu o peso extra. O desvio foi realizado com muito ímpeto, então o Grendel bateu contra a casa da árvore mais próxima, forçando-a a parar.
A massa escura atingiu primeiro, imediatamente seguida pelas espadas de Prória e Fria, ambas apontadas para a boca aberta da criatura que gritava devido à dor que sentia. A magia da escuridão estava corroendo tanto o Trampling quanto o núcleo sanguíneo, alimentando sua transformação, reduzindo consideravelmente a proteção que a essência de vida do Grendel correndo através de seu corpo oferecia. As lâminas só encontraram tecidos moles, perfurando seu caminho até atingirem o crânio e liberarem seus encantamentos no momento em que não conseguiram penetrar no osso. O Trau começou a cuspir enormes quantidades de sangue preto e verde da ferida aberta em sua boca. Um Trampling teria facilmente consertado o dano, mas a transformação fez mais do que apenas melhorar suas habilidades físicas. Também carregava a maldição do Grendel, retardando tanto suas habilidades de cura que eram inúteis. Reverta para sua forma de planta e eu vou chamar de volta a energia da escuridão. Você tem um monte de explicações para fazer. Kala disse, desencadeando a reação de um casal de mortos-vivos escondidos no meio da multidão. Eles estavam esperando o tempo todo por uma abertura, mas nem Kala nem Litos tinha deixado fora de sua vista, e com magia dimensional selada, as opções dos mortos-vivos eram limitadas. Agora a situação deles tinha acabado de ir de mal a pior. Se Eilon caísse nas mãos inimigas, seu plano principal seria arruinado. A única coisa que podiam fazer era resgatá-lo ou garantir que ele não falasse. Continua no próximo vídeo.